A Justiça concedeu liberdade provisória a Marcela Almeida. Novidades, então, aí no caso Nelson. A Marcela é a esposa do Marlon Couto, principal suspeito de matar o empresário Nelson Carreira. Quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo, Márcia Maria ao vivo, GG ao vivo, é de ao vivo para ao vivo. GG, me conta aí, o que motivou essa decisão? Quer dizer, então, que a Marcela agora está fora? Isso mesmo, Pascoim, a advogada, que defende não só a Marcela, mas também o Marlon Couto e o Felipe Almeida. Ela entrou com esse pedido de liberdade provisória para a Marcela enquanto correm as investigações. Ela disse que não tem nenhum elemento no inquérito policial que coloque a Marcela como uma pessoa que participou desse crime. Nós já noticiamos aqui no Balanço Geral que o Marlon ele teria ido jogar o corpo do Nelson em Cravinhos junto com o Felipe. Na volta ele teria passado em Cravinhos, pegou a mulher e foi em São Paulo buscar o Tadeu, que foi lá sumir com o carro do Nelson, e por lá ficaram para consolar a família do empresário. E aí a Marcela alega que não sabia de nada, que foi descobrir depois, que não sabia a participação nem do marido e nem do tio, porque o Tadeu seria parente dela também, nesse crime envolvendo o empresário Nelson Carreira Filho, ele que segue ainda desaparecido, o corpo não foi encontrado e tudo indica que ele foi assassinado em Cravinhos e teve o corpo jogado no Rio Grande, em Miguelópolis. A advogada da Marcela enviou um vídeo aqui para o Balanço Geral explicando sobre essa liberdade provisória. Vamos ver. Bom, nosso escritório foi contratado na última terça-feira para atuarmos nos interesses de Marlon Couto, Marcela Almeida e também de Felipe Miranda. E ao ingressarmos nos autos do inquérito policial, nós pudemos notar algumas incongruências e algumas ilegalidades na prisão de cada qual. E nós iniciamos então tentando combater uma ilegalidade patente na prisão da Marcela, especialmente porque não existe nos autos de inquérito policial nenhuma testemunha, nenhum documento, nenhum elemento de prova efetivamente que indique a participação de Marcela no crime de homicídio, muito menos no crime de ocultação de cadáver. Então, na quinta-feira passada, quando a autoridade policial pede a prorrogação da prisão dos três, tanto de Marlon como de Marcela e como de Felipe, nós então decidimos impetrar uma ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo para sanar essa ilegalidade, especificamente pela ausência de elementos probatórios que indiquem a autoria ou a participação de Marcela, e a ordem foi deferida. Nós conseguimos uma medida liminar, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo então deferiu o nosso pedido liminar e revogou a prisão de Marcela, que foi posta em liberdade na data de ontem. No que tange ao Felipe e ao Marlon, nós ainda estamos traçando estratégias, porque, como disse, não tem nem uma semana que nós fomos constituídos para acompanhá-los, e para defendê-los, de modo que a gente está traçando algumas estratégias específicas. O Marlon tem interesse em se apresentar à polícia, sim, mas isso vai ser decidido nos próximos dias, nos próximos passos. A defesa primeiro precisa entender melhor o que consta do inquérito policial, quais são as provas que tem ali. E no que tange ao Felipe, nós continuaremos lutando pela liberdade dele, porque a prisão do Felipe, a prisão temporária, não preenche os requisitos da lei, então consideramos também uma prisão ilegal. Renata Medeiros, ela que em pouco tempo na defesa de Felipe Miranda, da Marcela Almeida e também do Marlon Couto, já conseguiu a liberdade provisória da Marcela, enquanto a polícia continua investigando o caso. Tudo aconteceu em 16 de maio. Nelson Carreira Filho saiu de São Paulo, onde ele tem uma empresa de suplementos alimentares para emagrecimento, veio a uma reunião em Cravinhos encontrar com o sócio Marlon Couto. Eles tinham uma desavença ali para ser resolvida sobre os direitos de uso da marca do medicamento, do produto e da venda na internet. Só que quando chegou na empresa ali, o Nelson ele teria sido vítima de uma emboscada. Foi morto a tiros
teria sido pelo Marlon Couto. O Tadeu Miranda, gerente dele, né, o Tadeu Almeida, gerente dele, teria ajudado a limpar a cena do crime, e depois o Felipe Miranda veio de Uberlândia, um amigo do Marlon conhecido, para desovar o corpo de Nelson no Rio Grande. Marlon é o único que segue foragido. Agora a Marcela está em liberdade, conseguiu essa liberdade, estava presa. O Tadeu já se entregou, está preso, a polícia já pediu a prorrogação da prisão temporária de todos os envolvidos, e o Marlon Couto é o único, então, que segue foragido. Ainda não tem pistas do paradeiro dele, e o corpo de Nelson foi jogado no Rio Grande, segundo ali os envolvidos no crime, e até uma própria carta que o Marlon enviou à polícia confessando o crime. Só que esse corpo ainda não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros utilizou até equipamentos especiais, detectores de metais, para tentar encontrar uma barra de ferro também, que seria um ponto de referência, já que o corpo do empresário teria sido amarrado nessa barra de ferro e jogado no Rio Grande para afundar. Só que nada foi encontrado. Agora a Marinha também foi acionada para tentar ajudar nas buscas, e ainda não deu um retorno à polícia de quando vão começar a procurar novamente o corpo de Nelson no Rio Grande. Nós, do Balanço Geral, estamos em contato também com a família do Nelson, né, a família do empresário. Eles estão revoltados com tudo isso que aconteceu, querem uma resposta rápida e, principalmente, encontrar aí o corpo do empresário e a prisão desse assassino que está foragido. Então, a gente segue acompanhando esse caso, e qualquer denúncia sobre o paradeiro do Marlon, entre em contato com a polícia no 190, 181 ou 197, é o Disque Denúncia. Pasquim, com você. Valeu, GG. Marcela, então, fora da prisão, como o GG falou até, a Marcela foi com o Marlon na casa da família do Nelson, prestar solidariedade, consolar a família. Me lembra ainda que, naquele momento, né, segundo as investigações, o delegado até falou que a esposa do Nelson recebeu os dois em casa. Eles foram embora, estava muito frio, aí a esposa do Nelson ainda deu roupas de frio aí para o Marlon e para a Marcela. Olha, muito obrigado aqui, estamos juntos para procurar o Nelson. Vocês vão embora para Ribeirão Preto, aí para Cravinho, está frio. Deu roupas para eles cobrirem. Olha só, mal ela imaginava tudo isso que aconteceu. E o que acontece aí nesse caso, né? Marcela agora fora da prisão, Nelson até o momento desaparecido, não encontrou ele ali nas águas, né? Como já foi feito vários tipos de buscas. E o Marlon até agora, ninguém sabe onde ele está. Por isso a gente continua nesse caso para trazer sempre os detalhes aqui em primeira mão para você.